Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula onde vamos tratar sobre as estruturas para loops. Na última aula, nós terminamos de estudar aqui a estrutura for. Nós vimos que ela realiza um teste, mas além de realizar um teste para avaliar se deve ou não executar o código que está dentro do bloco, ela também inicializa uma variável e atualiza essa variável. Nesta aula, vamos estudar sobre a estrutura de repetição while e a estrutura de repetição do while. A estrutura de repetição while tem apenas um teste dentro dela. Não temos inicialização e nem atualização de variáveis dentro dela. Então, se nós quiséssemos fazer uma estrutura semelhante a essa que nós criamos na estrutura for, eu precisaria colocar apenas o teste aqui dentro para avaliar se i é menor do que 3. E poderíamos, então, inicializar a variável de fora da nossa estrutura de repetição e atualizar esta variável dentro do bloco. Então, essa estrutura while seria o equivalente a essa estrutura for. Vamos ver aqui o resultado. Vou alertar aqui o valor da variável i. Então, se nós quiséssemos evoluir para fazer algo semelhante ao que a gente fez nos outros exercícios, colocar aqui um texto e incrementar aqui a nossa variável i ao texto, eu precisaria, montar uma estrutura como essa que vocês estão vendo. E ao final aqui, alertar a variável texto. Isso aqui vocês já viram, esses exemplos que eu construí aqui, vocês viram um exemplo igual a esse, mas montado com a estrutura for. Agora, nós também temos a estrutura do while. Como é que funciona a estrutura do while? A estrutura do while, ela diz o seguinte: enquanto essa estrutura while, ela só vai executar o bloco de script quando essa avaliação for verdadeira, nós temos uma estrutura aqui do, ou seja, faça esse bloco de script enquanto while essa condição for verdadeira. O que acontece aqui? Em linhas gerais, ele vai executar essa estrutura de código pelo menos uma vez, independente da avaliação aqui ser positiva ou não. Então, se eu colocasse aqui uma avaliação falsa, poderia colocar aqui um booleano false direto, e colocasse aqui um alerta, ou seja, neste caso daqui, ele sequer deveria, se a gente estivesse utilizando uma estrutura while ou uma estrutura for, ele sequer entraria no bloco do script. Mas vamos ver o que vai acontecer aqui. Ele entra pelo menos uma vez e depois não entra mais. Se essa repetição, ou seja, se esse for, na verdade, se essa estrutura de repetição tivesse sido montada dessa outra forma, while alerta da variável i, dessa outra forma aqui, ele não irá executar o bloco de script, porque ele só executa depois de avaliar a nossa condição aqui. Então, essa é a grande diferença entre um while e uma estrutura de repetição do while. O do while, ele vai sempre executar pelo menos uma vez o bloco de script. E o while, ele só vai executar
esse bloco de script, caso a condição aqui dentro seja verdadeira. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula rápida de hoje, né? E vamos, na próxima aula, começar com as nossas estruturas para exceções. Nos vemos na próxima aula, pessoal!